Ultimamente eu tenho observado muitas pessoas questionando ali o porquê que tantos canais que cobrem política, que são do campo de esquerda, falam tanto do Bolsonaro. Por que que não se ignora o Bolsonaro? Por que que não se deixa o Bolsonaro pra lá? E a explicação é meio óbvia, mas mesmo sendo óbvia, hoje eu tirei o domingo para poder explicar para vocês o porquê que não se pode ignorar o Bolsonaro. Até porque, para quem talvez não lembre, ele foi ignorado de 2009 a 2018 e venceu a eleição e quase se reelege roubando a eleição em 2022, tentando dar um golpe de Estado. Então já adianto para vocês que com todos esses fatos previamente conhecidos por vocês e por mim, é impossível ignorar o Bolsonaro. Mas vamos falar um pouco mais sobre tudo isso aqui depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal ou apoiador. É uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem também com o nosso Pix. Pix do canal é esse, que fica agora aqui no alto de cada vídeo. E você pode colaborar a qualquer momento, se você achar que é importante. Você pode pausar o vídeo se achar que o que eu tô falando aqui faz sentido, se a minha análise traz alguma relevância para o conteúdo que você busca na internet, você pausa e colabora com o nosso Pix, que é esse que tá aparecendo aqui no alto para vocês. Hoje eu quero trazer para vocês uma coisa que eu escuto com frequência nos meus vídeos, né, nos meus comentários em vídeos, melhor dizendo, que eu leio nos meus comentários em vídeo e que eu escuto, inclusive, quando eu tô em algumas palestras, alguns eventos, do porquê que a esquerda não foca só nos feitos do Lula e ao invés de ficar falando coisas do Bolsonaro. Por que que a gente não esquece o Bolsonaro? Já adianto para vocês que ignorar o Bolsonaro não é a solução para derrotar o neofascismo, que ele é um dos expoentes, inclusive, se não o maior expoente na atualidade, junto com o próprio Viktor Orbán, Donald Trump e outras figuras que têm ganhado muita força dentro do cenário político. Outros elementos também, e quando eu falo outros elementos, são elementos estatísticos, também dão ali a impressão do porquê que nós não podemos ignorar o Bolsonaro, e eu vou trazer para vocês desse vídeo aqui, ponto a ponto de tudo isso, mas antes eu tenho um recado de um parceiro do nosso canal para vocês. Como vocês já perceberam, a Insider virou uma grande parceira aqui do nosso canal e hoje eu estou aqui combinando o meu blazer bege ou marrom, como vocês queiram chamar, com esta camisa Tech T-shirt da Insider, a cor Nori Green, que inclusive combinou bastante aqui com esse blazer e mantendo aquela tecnologia que a gente sabe que a Insider tem, né? Se você, por exemplo, trabalha muito como eu e não tem tempo de estar passando ferro em camisa o tempo inteiro, não tem como estar trocando de roupa toda hora, mas que fica preocupado com a transpiração ou com o odor, esta camisa aqui, meu amigo, chegou para resolver o seu problema. Por quê? Ela não precisa passar ferro. Você só precisa pegar ela, botar no corpo e se tiver amassada, ela desamassa com o calor do próprio corpo. Se você ficar muito tempo sentado como eu, com o braço muito recolhido assim, ficar preocupado se vai ter um cheirinho ruim debaixo do braço, o famoso odor, também pode ficar tranquilo porque esta camisa Tech T-shirt da Insider, ela elimina 99% de todos os odores e para quem transpira bastante também, que fica com medo de faz uma caminhada na rua, entra em algum lugar e tá lá todo molhado de suor, pode ficar tranquilo também que a camisa da Insider, a camisa Tech T-shirt, ela elimina, além de 99% de todos os odores, ela evapora rapidamente o suor. E é claro que eu não ia ficar com esse benefício só pra mim, né? Eles mandaram a camisa pra mim, eu pedi pra eles de presente e falei, não tem como vocês darem um desconto não pra eu poder utilizar ali com os meus seguidores, porque um seguidor meu disse que comprou a camisa de vocês e fez o teste por uma semana pra ver se o que eu tava falando era verdade e disse que realmente depois de uma semana usando a camisa não desbotou, não ficou com odor e toda vez que ele ia fazer atividade física ela realmente evaporava o suor rapidamente. Eles falaram, então tá bom, Carlita, a gente vai disponibilizar pra vocês o cupom Historiador12, onde todos os seus seguidores, usando ali esse cupom, podem acessar o site da Insider, que é esse site que vocês estão vendo aqui na tela, e podem comprar qualquer produto com desconto de 12% com o cupom Historiador12. O link para você ter acesso aos produtos da Insider estarão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixo. Agora bora pro vídeo. Então é isso, meus amigos. Se vocês gostam do meu trabalho e puder colaborar, o link da Insider vai estar na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixo. E você, além de ter uma camisa tecnológica, vai ajudar a manter esse trabalho aqui, que faz um trabalho diário para vocês, trazendo informações e análises técnicas, tá? Vários elementos poderiam ser utilizados aqui para explicar o porquê que a gente não pode ignorar o Bolsonaro e o bolsonarismo, né?
Toda vez que eu faço vídeo aqui no canal, que tem uma sequência de vídeos que eu tô denunciando o Bolsonaro, que eu tô denunciando o bolsonarismo, aí eu leio coisas do tipo: ah, Carlito, a gente deveria esquecer o Bolsonaro e falar só das coisas bem feitas do governo Lula. Ah, Carlito, a gente deveria esquecer o Bolsonaro e fazer as pautas de esquerda ganharem espaço. E aí é bem interessante porque toda vez que eu trago um vídeo aqui no canal com alguma pauta de esquerda meramente, nem engajamento, nem compartilhamento, nem comentário, algumas dessas pessoas que inclusive têm reclamado de alguns vídeos que a gente faz aqui denunciando o Bolsonaro, aparece para poder colaborar. Outro ponto também que algumas pessoas precisam levar em consideração é que o meu trabalho aqui no canal não é só ficar defendendo o que eu concordo com a esquerda, é também criticar aquilo que eu discordo. O meu trabalho, se vocês observarem, nos últimos anos, a gente traz coisas positivas, coisas negativas que a gente questiona dentro da esquerda, coisas que a esquerda faz de correto que a gente traz, apresenta denúncias contra a extrema-direita, contra o neofascismo, contra o bolsonarismo, porque o meu trabalho aqui na internet é um trabalho de análise político-jurídica. Eu sou cientista político e estou estudando direito para poder chegar para vocês e falar, ó, essa fala do Lula no dia 1º de maio, lá no dia do evento que teve no estacionamento do estádio do Corinthians, isso aqui ultrapassou a legislação eleitoral, mas ele não vai perder os direitos políticos, no máximo vai ser multado. Ah, isso aqui que o Lula fez pro Rio Grande do Sul, direcionou aqui quase 60 bilhões em créditos. Ah, isso aqui que o ministro Paulo Pimenta tá fazendo. Ah, isso aqui que a ministra Marina, o ministro Silvio de Almeida e outras figuras têm feito. A gente traz também. Mas a gente não pode esquecer tudo isso, porque eu vou recomendar para vocês algumas leituras para vocês entenderem como é que funciona o bolsonarismo, tá? Primeiro, a linha argumentativa que ele segue, né, que é muito inspirada nos livros do Arthur Schopenhauer, né? Então, recomendo que se vocês puderem ler, leiam aí, ó, A Arte de Argumentar. Recomendo também que vocês leiam 38 estratégias, não tá aqui que eu emprestei para um amigo, mas tem aqui, ó, 38 estratégias para vencer qualquer debate. A arte de ter razão. Inclusive, eu usei esse livro para derrotar o MBL no debate que eu tive com eles lá em 2020 na Jovem Pan, tá? Outro livro de como eles utilizam as mídias, tantas que eles criaram quanto as que apoiam eles de alguma maneira, que é o do Noam Chomsky, Mídia, Propaganda Política e Manipulação, para vocês entenderem essa argumentação deles. Outro ponto, Como as Democracias Morrem, livro importante também, tá, do Steve Levitsky e do Daniel Ziblatt, para você entender como é que você pode fazer para ajudar a fortalecer a democracia e evitar que elas sejam destruídas. E este livro aqui, que é o manual de como é o bolsonarismo, né? Que é como funciona o fascismo, a política do nós contra eles, do Jason Stanley. Inclusive, citei recentemente aqui o capítulo 3 e 4 desse livro em um vídeo para mostrar para vocês que o que eles fazem tem método, o que eles fazem tem estratégia. A própria cartilha do Steve Bannon baseia-se no que estes livros estão revelando sobre as estratégias deles. E outro ponto também que a gente precisa lembrar são esses aqui, ó. Bolsonarismo cresce e a esquerda encolhe nas redes sociais, diz a agência. Vamos aumentar aqui para vocês entenderem o ponto. Estudo feito pela agência Map indica a resiliência do bolsonarismo e desmobilização da esquerda nas redes sociais desde as eleições. Isso aqui no início de 2023 ainda, tá? Levantamento da agência Map indica a resiliência do bolsonarismo e desmobilização da esquerda nas redes sociais desde as eleições. Perfis de direita fecharam fevereiro com 30% a mais, 31 quase, pra gente arredondar ali, né? De engajamento mapeado por meio de curtidas e comentários no Twitter e no Facebook, sendo 87 deles se apresentam como bolsonaristas. Esses perfis alavancaram a presença digital de Jair Bolsonaro no mês passado. O ex-presidente chegou ao fim de fevereiro com 41,9%, 42%, vamos botar, de aprovação e 3,17 milhões de publicações que mencionavam. Em queda desde outubro, os perfis de esquerda perderam espaço mês após mês e tiveram 13% das participações totais ali, e o mencionado por 4,6 milhões de publicações do presidente Lula do PT teve aprovação de 54% dos comentários, faixa que se mantém desde setembro. Eu fiz essa crítica aqui, inclusive, ainda no ano passado, né, mostrando que depois que Lula deixou o governo, né, a gente tinha visto ali que tinha acontecido uma queda no engajamento, que o Lula tinha vencido a eleição, perdão, a gente viu que tinha tido uma queda ali no engajamento nas redes sociais, e que se o nosso campo não acordasse e não enxergasse a gravidade do que estava acontecendo, a gente veria resultados
piores, né? A gente está vendo, por exemplo, que mesmo com as melhorias dos índices econômicos, sociais do Brasil, a extrema-direita continua botando na cabeça de uma parcela significante da população que as coisas estão mais caras, que a vida está mais difícil, que o desemprego está aumentando, que a inflação está descontrolada, sendo que é o oposto. A inflação está em queda e controlada, a taxa de juros está em queda e também está mostrando aí um avanço sobre o crescimento de crédito. Quanto menor a taxa de juros, maior a possibilidade de crédito, porque você tem ali os juros menor, tá? A queda de pessoas desempregadas também no Brasil, os menores números que a gente tem visto aí, tanto por trimestre quanto por ano, tá? Do governo Lula. No primeiro ano a gente viu já uma queda significante, agora no primeiro trimestre de 2024 a gente já viu uma queda em comparação ao primeiro trimestre, né, acabado em março, sendo o menor número ali, o menor dado de desemprego desde 2014, né, ou seja, o menor índice de 10 anos que a gente teve há 10 anos atrás. A gente está repetindo agora um número muito parecido. Tá tendo ali, por exemplo, a queda do dólar, redução do valor dos combustíveis derivados do petróleo, por exemplo. Apesar dessa crise que a mídia e parte do mercado tentaram colocar na Petrobras, a Petrobras bateu o recorde 10 vezes do seu valor de mercado, chegando a custar mais de 525 bilhões em valor de mercado, tá? Outro ponto importante que a gente precisa trazer aqui também é que o Brasil bateu recorde de carteira assinada, 100 milhões de pessoas com carteiras assinadas no Brasil, e a gente divulga isso. Mas o grande problema é que enquanto a gente tem um perfil aqui com 500 mil pessoas, que para poder pegar 50 mil views em um vídeo é um trabalho desgraçado, porque eu não fico mentindo na capa dos vídeos para vocês, eu não busco fazer um trabalho do Alan dos Santos no campo da esquerda, como lamentavelmente muita gente faz. Eu não vou citar nome porque eu não quero direcionar ataque para ninguém, mas a gente precisa acordar por causa dessas informações que a gente tá trazendo, tá? Aqui, ó, material publicado na coluna do Guilherme Amado. Isso aqui de março de 2024. Lula ainda patina nas redes sociais na comparação com Bolsonaro. Mesmo com o problema de Bolsonaro na justiça, o ex-presidente tem mais engajamento em média de curtidas, de comentários do que Lula. E aí segue aqui. A estratégia de Jair Bolsonaro para as redes sociais continua inabalável. Apesar de diversos problemas que o ex-presidente enfrenta na justiça, os perfis de Bolsonaro no Facebook e no Instagram têm muito mais engajamento e média de curtidas do que comentários do que nas páginas de Lula. Um levantamento da consultoria Ativa Web, feito entre os dias 18 de fevereiro e 18 de março, mostrou que Bolsonaro teve taxa de engajamento 1,4%, enquanto Lula teve 0,44%, ou seja, 1% a mais. E isso na internet é muita coisa, viu? O engajamento engloba todas as curtidas e comentários de uma publicação que uma publicação recebe nas redes sociais. Outro material, Datafolha. Reprovação de Lula sobe 9 pontos em São Paulo e gestão é avaliada como péssima por 34% dos paulistanos, tá? Ah, mas o estado de São Paulo é um estado conservador, elegeu Tarcísio, sim, mas e os feitos do governo? Porque o problema não tá no Carlito Neto, não tá no canal do Clayson, não tá no canal do Ferrez, não tá no canal do Maurício Ricardo, do André Jacobina e de outras figuras que denunciam o bolsonarismo, não, tá? O problema tá na própria comunicação do governo. Eu não sou porta-voz do governo. Meu trabalho aqui é cobrar e parabenizar quando é para parabenizar também. O próprio presidente Lula, no almoço que eu tive com ele, junto com outras figuras também em 2022, em abril de 2022, falou que ele não gosta de puxar saco, que tem de ser cobrado mesmo. E a gente tem cobrado. Parabenizar quando tem de parabenizar e cobrar quando tem de cobrar. Inclusive a comunicação, um ponto que a gente tem cobrado muito, que a comunicação anda muito ruim e precisa melhorar. Outro material aqui, ó, Datafolha, reprovação de Lula vai a 33%, e empata com aprovação, agora de 35%. Tá? Isso aqui de dado de 2024. Governo Lula é aprovado por 47% e reprovado por 45%, diz Poder Data. Nicolas Ferreira, isso aqui é um dado importante para vocês entenderem o tamanho do bolsonarismo, né? Nicolas Ferreira foi eleito em 2022 o deputado federal mais votado do Brasil e da história de Minas Gerais, com mais de 1 milhão de votos. Na sequência, veio o Guilherme Boulos ali em segundo lugar, foi o deputado federal mais votado de São Paulo e o segundo mais votado do Brasil. Mas só para vocês entenderem a força, o tamanho do bolsonarismo. O bolsonarismo conseguiu eleger o Nicolas como deputado federal mais votado do Brasil. Conseguiu fazer com que o PL alcançasse aqui, ó, conseguiu fazer com que o PL alcançasse na Câmara dos Deputados uma bancada com 94 deputados. 94 deputados. No Senado Federal, se você pegar o resultado da eleição meramente, depois você teve algumas mudanças, mas assim que acabou a eleição, em 2022, o PL chegou a eleger ali 14 senadores, né? Levando em consideração aqueles que foram eleitos e que já estavam lá no cargo de deputados, de senadores. É claro que depois isso mudou, né? A gente vai ver aqui
que o PSD, que tinha a segunda maior bancada, passou depois a ter a maior bancada. O PL hoje tem 13 senadores, enquanto o PSD, que é o partido do Kassab, tem 15. Mas só para vocês entenderem o tamanho do problema do que a gente tá tentando falar aqui para vocês. Então não, meu povo, não adianta dizer para você, para mim ou para outras pessoas, que a gente tem de parar de falar sobre o Bolsonaro e focar nisso ou focar naquilo, porque a gente sabe que os dados de eleição traz, inclusive, para 2022, aqui, ó, em uma eventual disputa entre Lula e Bolsonaro, tá aqui, ó, entre Lula e Tarcísio, tá aqui, ó. Lula versus Tarcísio em eventual disputa entre Lula e Tarcísio em 2026, 46% votariam em Lula e 40% em Tarcísio. E o Nordeste, mais uma vez, iria garantir a vitória do Lula. Aí eu pergunto para vocês, até quando nós, nordestinos, vamos continuar tentando explicar para o resto do Brasil as melhorias que os governos de esquerda fizeram para nossa população, os avanços em índices econômicos, sociais que a gente teve, na educação e em outras áreas, durante a gestão de Lula, Dilma e agora Lula de novo, e toda a desgraça que assolou de novo o Nordeste brasileiro, depois da queda da Dilma, da chegada do Temer e do Bolsonaro ter assumido o cargo de presidente em 2023, melhor, em 2019, após ser eleito em 2018. Eu recomendo de verdade para vocês aqui, que estão com esse discurso de que tem de ignorar o Bolsonaro, que retornem aí aos vídeos que a gente fazia em 2015, 16, 17, denunciando as coisas que o Bolsonaro fazia que era grave, e lembrar também que o Bolsonaro tinha, se não me engano, 13 segundos, 17 segundos de TV em 2018 e venceu a eleição. Sabe qual eram os programas que davam espaço pro Bolsonaro até a eleição de 2018? Super Pop, um antigo CQC, o antigo Pânico na TV, que era basicamente para, em tese, zombar das chucrices que o Bolsonaro falava. E o resto do povo fazia o quê? Ignorava, deixa esse idiota falando aí, ninguém liga pro Bolsonaro. Pois é, esse idiota virou presidente do Brasil, o idiota que presidiu os Estados Unidos da América também, Trump, virou presidente dos Estados Unidos da América, o outro idiota está nesse momento como presidente da Argentina, Javier Milei. Então a gente precisa, primeiro de tudo, baixar a bola, entender que a gente não entendeu porra nenhuma da comunicação política ainda. Desculpa a minha honestidade, a minha sinceridade aqui no final, tá? E que precisa compreender também que neste momento a gente precisa evoluir em relação à comunicação nas redes sociais e a comunicação que a gente precisa fazer para poder atrair novos eleitores, atrair novos militantes para o campo da esquerda, para não ficar com esse papel de que nem 2022, né? A Anitta disse que a gente não pode falar o nome do Bolsonaro, tem que chamar ele de inominável. Pois é, chamar ele de inominável tirou ele do segundo turno, chamar ele de inominável fez com que a vitória do Lula fosse de 10 milhões de vantagem. Não, a vitória foi apertada, porque o inominável, que ninguém podia falar o nome, roubou a eleição quase, usando o aparato do Estado. Depois o inominável, que ninguém pode falar o nome, tentou dar um golpe de Estado. Antes disso já tinha matado por ação ou omissão 500 mil pessoas. Então, sendo bem honesto pra vocês aqui, tá? Eu não vou parar de fazer denúncias contra Bolsonaro, nem contra nenhum parlamentar bolsonarista, enquanto a gente não volte a ter uma estabilidade política, que a gente não tenha a extrema-direita comandando o Congresso Nacional praticamente nas duas casas, né? Tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. E se você que é de esquerda não conseguiu entender isto ainda, a gente precisa ouvir aquele discurso lá do Mano Brown para poder voltar para a base e entender como é que a situação está extremamente complicada ainda. Este pleito agora de 2024, o PL espera ter ali formação de 1.000 prefeituras. Eles têm nesse momento 250 aproximadamente e querem ampliar para 1.000 e na pior das projeções, eles acreditam que eles vão ter ali entre 600 e 700 prefeituras. Imagina aí o que é que vai acontecer em alguns lugares do Brasil. Vários interiores, inclusive aqui do Nordeste, já estão tomados pela extrema-direita, pelo PL ou por partidos aliados do bolsonarismo. Então, vamos primeiro, gente, ter humildade e entender que a gente não entendeu nada. Lula não venceu a eleição de lavada, tá? A extrema-direita não morreu. Bolsonaro está em vias de ser preso, mas, lamentavelmente, ele ainda é muito forte dentro do campo que ele representa ali os ideais, tá certo? Reflitam sobre isso, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal e deixa like. Tudo que eu falei pra vocês vai estar fixado aqui no primeiro comentário fixo. Vou deixar o link de todos esses livros aqui pra vocês lerem, pra vocês entenderem que o que tá acontecendo é método, é estratégia. Inclusive, essa ideia de vocês virem aqui no canal e falar assim, vamos ignorar o Bolsonaro, vamos falar só dos feitos de Lula. Isso não vai acontecer, porque enquanto a gente ignora os crimes do Bolsonaro e do bolsonarismo, eles continuam espalhando mentiras contra o governo Lula. Então a gente tenta fazer aqui uma balança. Divulga os feitos do governo Lula.
que são positivos, cobra aqueles que a gente acha que são negativos e denuncia o Bolsonaro e o bolsonarismo. É assim que funciona o trabalho de quem vive fazendo análise política. Tudo que eu falei pra você está fixado aqui no primeiro comentário fixo. Compartilhe o vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, porque como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até o nosso próximo vídeo.